seguimos o legado de Che Guevara e Fidel, patrão. Ela nasceu com o intuito de prestar solidariedade a Cuba em função de um bloqueio, né, que foi colocado sobre o povo cubano de forma cruel, né, porque ela não era só um bloqueio comercial, era também um bloqueio a remédios, a educação, a saúde do povo cubano. Eu era uma jovem que entrei na universidade em 1980, com 18 anos, portanto era a abertura, a saída da ditadura, a Revolução Cubana sempre me encantou, faz parte da minha vida de alguma forma, também já estudei muito. E houve um movimento para o reatamento das relações de Brasil-Cuba, chamados por grandes intelectuais, pelo Chico Buarque, por uma série de artistas, e esse movimento aconteceu também em Porto Alegre. Eu já não consigo determinar em que momento eu comecei a participar, mas foi antes do reatamento. Então, o primeiro objetivo da existência das associações José Martí foi o reatamento das relações com Cuba. Foi um grande prazer e privilégio participar da primeira diretoria, né, Ricardo? Porque nós fomos motivados por uma provocação do Fernando Moraes, né? Então, o Fernando Moraes veio fazer uma palestra aqui e daí conversou com o Dilan, conversou com o Zeca, conversou com o Didi, né? E daí fizemos uma reunião assim, quem sabe então a gente faz aqui no Rio Grande do Sul também uma Associação Cultural José Martí, né? E assim, no dia 25 de julho de 84, a gente fez a primeira reunião e inauguramos a Associação Cultural José Martí, né? E até para recuperar algumas coisas, né? Porque as pessoas não sabiam quem era José Martí. Quando se falava em Cuba, só se pensa em Fidel Castro, né? E não se sabe a história do José Martí, o que representa, né? Então isso foi uma das coisas que motivou bastante a gente. Em 1984, eu tinha saído do movimento estudantil, militava no MR8, tinha entrado na PUC, fazendo direito. E nós tínhamos toda aquela preparação, discussão, como ajudar Cuba, as brigadas para a questão da Nicarágua, que estava iniciando o seu processo, né? E sim, a gente fez uma reunião no plenarinho, primeiras reuniões, eu tinha 15 anos, e me entusiasmava muito essa coisa da solidariedade internacional, né? Porque esse momento de formação na juventude trabalhava muito a questão internacional, do ponto de vista da democracia, da solidariedade, dos irmãos latino-americanos. A gente estava ainda antes, né, das diretas, estava findando o ciclo da ditadura e todos nós vimos do movimento estudantil, eu desde 79, mas ali tinha gente que tinha participado do início de 70. Então, era uma inter-relação de gerações ali, de passado e bastão. Eu fiquei fascinada pelo que eu vi em Cuba, né? E isto foi em 91. Quando eu voltei de Cuba, chorando, né? Porque eu queria me embora para lá, né? Se vou vender tudo que eu tenho, vou me embora para lá, abandonar meu trabalho, tudo, vou me embora para lá. E eu cheguei chorando aqui. E aí eu disse, eu tenho que achar alguma coisa em Porto Alegre que se relacione com Cuba. Daí eu pensei, os comunistas devem ter algum negócio assim de relação com Cuba. Aí eu fui na sede do Partido Comunista Brasileiro, que era de frente quase, a Faculdade de Teatro, e ali eles me informaram que existia uma associação de amizade com Cuba que se reunia uma vez por semana. Me deram o endereço e eu cheguei lá, que a associação funcionava então no Instituto Olga Benário. Foi uma aproximação por acaso, assim, né? Eu estava naquele momento na direção estadual do meu sindicato, da minha categoria, o CEPES, e conheci uma militante da José Martí que me convidou para representar o sindicato numa convenção nacional no Rio de Janeiro, né? Chegando lá, a gente veio com a tarefa, o Estado do Rio Grande do Sul veio com a tarefa de construir uma convenção nacional em 6 meses. Né? Então não tinha como eu não deixar de ajudá-los, né?
Já que eu estava lá, votei a favor, tinha essa responsabilidade de ajudar a construir uma convenção num período diferenciado, né? Que iniciou ao término de um Fórum Social Mundial, o segundo Fórum Social Mundial que acontecia aqui em Porto Alegre. O Petri, na verdade, foi quem me convidou para participar da associação. Ele era o presidente, acabou me convidando, eu acabei me tornando secretário-geral e depois vice-presidente da associação lá no início dos anos 2000. Era um momento fabuloso, a gente estava fervilhando Porto Alegre, fervilhava com o Fórum Social Mundial. Nós tivemos o prazer de receber uma comissão cubana no Fórum Social Mundial de 250 cubanos que vieram. Nós alugamos hotel para eles, nós alugamos uma quadra de futebol na frente do Gigantinho, onde foram colocados todo o material que os cubanos trouxeram, muita salsa todas as noites. Tinha um infiltrado do DOPS nas nossas reuniões e nós não sabíamos, né? Então, assim, são coisas incríveis. E daí, nesse documento, houveram ali várias investigações sobre pessoas, foram atrás de mim, foram atrás... O que mais foi procurado foi o Zeca Reinelli, né? As nossas reuniões eram todas fiscalizadas, né? Se a gente entrar no Arquivo Nacional... Eu lembro que a gente conferia todo mundo que estava na reunião, para não ter gente estranha. A gente consegue perceber nessa busca de como o SNI se infiltrava, no caso aqui específico da Associação Cultural da Serra Matinho do Rio Grande do Sul, mas de diversos movimentos sociais, diversas entidades, diversos organismos que tinham essa busca, né, da luta pela democracia, dos movimentos sociais organizados, da organização dos povos, da soberania, da autodeterminação dos povos. E a associação, a partir daí, passou a fazer, em relação a Cuba, uma série de movimentos, né? Foram várias campanhas de solidariedade e educação, material escolar, a campanha do leite em pó, quando havia, em função desse bloqueio, a carestia em Cuba. Cuba passou por momentos muito difíceis, né? Principalmente depois, com a caída da União Soviética. Então, ela se viu com os seus contratos, que eram contratos de certa forma favorecidos pela União Soviética, né? Sem nada, né? Então, nesse momento em especial, a solidariedade internacional teve um papel preponderante para o povo cubano. A campanha de material escolar, né, por acirramento do bloqueio, as crianças de Cuba ficaram sem cadernos. Elas tinham que escrever a lápis, apagar e usar o mesmo. Né, tal assim, um país que investe em educação como Cuba chegou nessa situação, né, depois do desmoronamento da União Soviética, houve um acirramento do bloqueio, né, para tentar destruir Cuba. Então, todos os países que faziam solidariedade fizeram essa campanha de material escolar, e eu tive assim o grande prazer, né, de estar coordenando a reunião, né, das entidades, dos sindicatos, dos partidos, para organizarmos essa campanha de material escolar. E na mesa, junto, na Assembleia Legislativa, na mesa estava a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, então governador Colares, e o CEPER Sindicato. E eu queria saber onde é que estava o pessoal, né, do PCB. E disseram, não, mas no Clube de Cultura também rola e tal. Aí comecei a encontrar lá, mas eu conheci as pessoas e foi ali que eu conheci o nosso querido Hans Baumer, né? Aí apareceu aqueles projetos, né, que foi Trovas da Pátria Grande, né, aonde aonde alguns músicos latino-americanos, aí fizemos um projeto que rolou um show, né? Rolou um disco, mas um show na Assembleia, né, de Porto Alegre. E, bueno, nunca mais nos separamos, e até chegar no nosso grande projeto,
que foi José Martim Canto. E nesse processo, o que é das atividades que tu mais te envolveu, que te deu mais satisfação, enfim, ou o que foi importante realizar, né, nesse período? Assim, como tu disseste, eu atuo em várias frentes. Em todas que me chamarem eu estarei, enquanto a minha idade permitir. Mas a que me deu muita satisfação foi ser coordenadora das brigadas, né? Em 2010 eu comecei fazendo as brigadas, a coordenação estadual, e depois em 2012, na convenção de Paraná, né? Eu passei então a ser a coordenadora, a estar como coordenadora nacional. Essa frente parlamentar, ela nasceu a partir de uma delegação que nós fizemos a Cuba, onde participaram 6 deputados. Nós já tivemos a preocupação, em primeiro lugar, de que não fosse só os deputados de esquerda. Nós tivemos um deputado do PCdoB, que era eu, deputado do PT, deputado do PDT, deputado do PMDB, do PTB e do PSB. Então foram 6 partidos diferentes, né? E isso já abriu o caminho para depois criarmos a frente. Ela se deu em junho de 2009, e como nesse período também nós estaríamos comemorando os 50 anos da Revolução Cubana, em 26 de julho nós estávamos fazendo um grande expediente com a presença do, acho que foi o cônsul-geral de Cuba aqui, uma exposição na Assembleia Legislativa, né? E um grande expediente em homenagem a Cuba. Então, já foi uma primeira ação dessa frente. Depois tivemos uma segunda ação dessa frente, importante, que foi uma mensagem dirigida à secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, a presidenta da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está até hoje, né, fazendo problema, e a primeira-dama, Michelle Obama. E nós, então, nessa ação, que é o que me parece foi feito junto com a Frente Parlamentar de São Paulo, tanto que o teor desse abaixo-assinado é junto com a Câmara, e nós novamente conseguimos 47 deputados. Depois nós lembrávamos aqui, antes de iniciar essa gravação, acho que nós tivemos uma ação bastante importante, foi um pouco mais adiante, tu falavas em 2011, que foi um julgamento, né, sobre os 5 heróis cubanos, né? E foi extremamente interessante. Lotamos completamente o plenarinho da Assembleia, né? Acho que mais de 150 pessoas, e nesse julgamento tivemos o acusador, né? Um advogado, o Homer, que se desempenhou muito bem. Um dos assistentes chegou a levantar, queria bater nele, tal a veemência com que ele defendeu as barbaridades dos Estados Unidos. Tivemos uma juíza aposentada julgando, né? Os 5 heróis foram representados também no evento, né? Quem nos filma aqui hoje representou um dos 5 heróis, né? O Guilherme, né? Oliveira. E, enfim, tivemos outras atividades. E em 2014 também a frente propiciou uma segunda delegação a Cuba, né? Desconheço, né, alguma outra escola que tenha recebido tamanha homenagem de um governo estrangeiro. Essa foi uma homenagem que nós recebemos do governo de Cuba em 2010 por conta do nosso ex-aluno Jefferson Oliveira ter cursado medicina lá. O Jefferson, eu era diretor da escola, fui diretor de 2004 a 2016, né? E lá em 2005 o Jefferson era nosso aluno, no noturno, né? Um jovem trabalhador. Ele trabalhava num grande supermercado que fica aqui em frente à escola, estudava à noite e ainda participava como secretário de formação política
do Grêmio Estudantil da escola. Provenho, né, de família simples, meu pai é segurança de rua, minha mãe dona de casa, então uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, até, né, por acaso, né, eu estava no supermercado com um amigo meu e ele se topou com um amigo dele que estava estudando em Cuba. Aí começaram a conversar, eu me interessei. E aí perguntei para ele, né, mais informação, aí ele me falou da associação. Aí eu fui atrás, conheci, né, vocês, demonstrei um interesse, fui participando e até a coisa foi acontecendo. Aí o professor entrou também, né, fez esse reforço do pedido, né, pela meu histórico lá, né, sabia também, né, toda a minha história de trabalhar, meio período, estudar lá. E foi uma experiência única, gratificante. Como eu digo, eu não troco a minha formação em Cuba por nenhuma USP, nenhuma URGS. E para aquelas pessoas que não conhecem, que ainda acham que Cuba é uma ditadura, que desconhecem, abram a mente e venham conhecer, venham falar, podem criticar, né? Mas critiquem a partir do conhecimento da realidade. Porque como tu mesmo sempre diz, né, Ricardo, nós não somos um aclaraque, um fã de Cuba. Temos críticas, é claro, assim, não temos críticas a todos os países, mas nós temos que reconhecer, principalmente, né, que está muito na moda falar, o patriotismo do povo cubano, que realmente é um patriotismo verdadeiro, baseado na sua cultura, na sua história, no respeito daqueles que construíram o que é a Revolução Cubana ontem e hoje. Dentro das atividades da associação, é um plantão que eu faço aqui 3 vezes por semana, de segunda, terças e quintas-feiras, das 9 da manhã às 5 da tarde, recebendo as pessoas que querem conhecer a associação, querem conhecer o trabalho que a gente realiza, ver os livros, os materiais, CDs, etc. que nós temos aqui. E estamos com um projeto que espero que para o ano que vem ele frutifique definitivamente, que é a Rádio Venceremos, que eu tenho essa rádio e juntamente com a associação se propôs a trabalhar junto para criar mais um polo de divulgação de Cuba, do povo cubano e da luta que tanto o povo cubano como o povo brasileiro tem que travar para se libertar do império. Todos que queiram realmente transformar este mundo num mundo mais igualitário, mais solidário, a associação está de portas abertas. Cuba sempre será nosso exemplo. Venceremos!